Olá pessoal, hoje estaremos recapitulando uma história chamada Como Conquistar um Marido. Curtam o vídeo e se inscrevam no canal, isso nos ajuda muito. Aproveitem a história, que começa dizendo a personagem principal está sentada à mesa quando é subitamente abordada por seu pai, que informa a filha que encontrou um noivo adequado para ela. A garota imediatamente ficou entorpecida de choque, sem saber como se comportar. Ela levantou o olhar para Borgia, o Papa Romano, que a observava cuidadosamente e sorria, aguardando uma resposta. Ela sorriu, chocada, pois a ideia parecia repugnante para ela e ela não conseguia encontrar a força para responder. Subitamente, um jovem se levantou da mesa e protestou com o Papa, revelando ser o segundo filho do Papa, e disse a seu pai que não havia passado nem mesmo 3 meses desde que o noivado de sua irmã foi rompido, e que era errado arranjá-la com outra pessoa. Seu pai não reagiu de forma alguma, apenas dirigiu-se a seu filho pelo nome na tentativa de acalmá-lo, mas Angel não conseguia descansar. Ele argumentou vigorosamente com seu pai, pedindo que, mesmo que pudesse encontrar um bom marido para ela, pelo menos pensasse um pouco nos sentimentos de sua irmã Rodrigues. Seu pai estava claramente infeliz e disse que não conseguia se acostumar com o repentino e grande amor fraternal e cuidado dele. Em seguida, perguntou se um homem, em vez de reforços militares de terra britânicos, iria lutar contra alguns selvagens. Endin colocou a mão no coração e perguntou quais problemas isso poderia causar, explicando que bárbaros incivilizados poderiam ser facilmente derrotados pelos melhores cavaleiros do sul. Neste ponto, seu pai ficou irritado e pediu a ele para não ser corajoso e ficar fora disso. A garota percebeu imediatamente que precisava ajudar seu irmão, então sorriu radiante e fingiu estar satisfeita com tudo. Em seguida, perguntou ao pai quem era o homem que ele tinha preparado para ela. Ele se aproximou de seu filho, Endin, e olhou para ela, sorrindo intensamente. Então, ele disse que era um cavaleiro britânico muito querido, conhecido como o melhor da região norte, sobrinho muito estimado pelo rei, o que era mais importante, era um homem muito bonito. Portanto, a protagonista deveria gostar dele. Neste ponto, Andy entrou na conversa e se virou para seu pai, avisando de que aquele jovem tinha uma reputação muito terrível. No entanto, seu pai disse que eram todos absurdos e que a reputação de seu filho era ainda pior. Na verdade, a garota não ficou nada feliz com esse casamento, refletindo que jamais havia sonhado que o belo cavaleiro do norte cometeria um massacre em massa na casa de seu futuro sogro. Contudo, a voz de um homem chamando-a pelo nome a trouxe de volta à realidade. Um homem de cabelos pretos se inclinou em sua direção, e ela admitiu para si mesma que o toque e a presença dele novamente enviaram arrepios por seu corpo. Era Cecchine de Borgia, o filho mais velho da família, e seu irmão Dota. A garota sorriu levemente, tão sinceramente quanto pôde, para que ninguém percebesse sua falsidade. Agradeceu ao pai e disse que estava muito feliz por poder trazer ajuda para a casa deles. Seu irmão mais velho, vendo essa reação da garota, também ficou feliz por ela não resistir à vontade deles, então beijou sua testa e rezou para que Ruby fosse uma boa garota. Após isso, a protagonista decidiu que deveria ir ao banheiro, pois, após o jantar e toda a comida farta, seu estômago claramente se recusava a digerir. Então, ela decidiu começar a traçar estratégias, pois uma das vítimas do massacre sangrento do melhor cavaleiro do norte também seria ela. A garota teve uma vida insuportável interrompida prematuramente por um acidente de helicóptero. Quando morreu, pensou que finalmente encontraria paz, no entanto, tornou-se a garota do drama. Além disso, a Ruby que ela se tornou, a partir do livro que leu antes de morrer, tinha uma vida torturada de maneira semelhante e um ambiente semelhante, e isso foi a coisa mais assustadora que aconteceu. A garota esvaziou o estômago e depois se perguntou por que, mesmo nesta segunda vida, não lhe foi dada uma família mais adequada. Depois, ouvindo os passos da empregada do lado de fora de sua porta, pensou que estava acostumada ao fato de que estava secretamente beijando o vaso sanitário, mas ainda era difícil para ela. Tudo isso estava acontecendo porque outra semelhança entre sua vida passada e presente era um distúrbio alimentar. Antes de a garota se tornar Rudekia, ou seja, antes de sua morte no mundo real, ela nasceu na Coreia, mas foi adotada por uma família espanhola de classe alta. Como filha de uma família rica, ela podia se dar ao luxo de frequentar uma prestigiosa escola particular. Ela também frequentava uma escola de balé, um clube de tênis, aulas de redação, além de festas beneficentes. Sua vida inteira foi preenchida com isso,
Mas quando alguém começou a fazer muitas piadas sobre ela naquela época, a garota não entendia o significado de tudo aquilo e apenas ria junto com o resto das pessoas. A personagem principal não conseguia imaginar que estavam copiando-a. Assim, o tempo passou, e os insultos direcionados a ela se tornaram bastante toleráveis para a família que a havia adotado, que era apenas aparentemente virtuosa. Cada pai tinha um amante, e o outro irmão mais velho desfrutava de uma vida de devassidão e substâncias ilícitas. Sua irmã mais velha era a única pessoa na família que a tratava bem ocasionalmente, mas escolheu morrer aos 21 anos. Mesmo o irmão mais velho, que ela pensava ser normal, acabou sendo um monstro como seu pai. Assim, a garota teve que fingir ser alegre, inteligente e obediente durante toda a sua vida, apenas uma filha perfeita, e de certa forma, isso até se tornou um hábito para ela. Sempre que cometia um erro, tinha que pagar por isso por um longo tempo. Como em um romance de fantasia que ela leu em um site literário aos 16 anos chamado Sodoma e o Graal, neste trabalho ela se tornou a antagonista. Este livro foi escrito sob o princípio de que o bem sempre triunfa sobre o mal. Em um momento em que o clero havia afundado moralmente e o poder do Papa Romano alcançar os céus, o bom clero se uniu às famílias do norte e destruiu o Papa Romano junto com sua família. A garota era filha do Papa de Roma, e logo o suficiente, se seguir a história, ela teria que morrer, e mais importante, pelas mãos do homem com quem estava casada. A garota se tornou uma peça de xadrez política e Rebecca casou-se novamente após 4 casamentos dissolvidos. Seu marido era Stefano Marder, que pertencia ao reino da Grã-Bretanha. Aos 15 anos, ele se tornou um cavaleiro sagrado. Mesmo depois disso, como paladino, mostrou seu orgulho e fez o coração de muitas garotas no norte tremerem. Ele reagia rudemente a qualquer menção a casamento e mantinha sua sese, o que causava muitas dores de cabeça ao pai dele. A única mulher com quem ele tinha alguma proximidade era sua irmã mais nova e amiga de infância, Freya. Isso tornou-se assim após a morte de sua mãe, apaixonando-se pela jovem princesa. Após o suicídio do Partizan Marder, a protagonista acreditava que esse incidente teve uma influência significativa nas crianças, pois a alma da pessoa que cometeu suicídio foi amaldiçoada por Deus e rebaixada a Gul. Como a mãe do Partizan era uma princesa, esse tópico era proibido de muitas maneiras. No entanto, a protagonista havia lido esse romance há muito tempo e não se lembrava do conteúdo de forma tão vívida. Em geral, a única razão pela qual um homem tão insolente quanto Is concordou em se casar com Rudekia foi que, do contrário, se Is recusasse, sua irmã mais nova teria que se casar com Endin. A garota refletiu que Is parecia pensar que preferiria se casar ele mesmo do que deixar sua irmã se casar com algum idiota. A razão para o casamento era que, como no momento todas as forças de combate do Vaticano estavam em conflito interno, eles não podiam lidar com os bárbaros que haviam invadido as fronteiras nacionais. O preço para obter ajuda do Reino da Grã-Bretanha, que possuía cavaleiros excepcionais, era um casamento. A razão pela qual a Cia acaba massacrando a família de seu sogro é porque Rudeki havia envenenado sua irmãzinha. A protagonista estava sentada com uma xícara de chá, contemplando o fato de que ele estava claramente irritado com sua esposa por apunhalá-lo pelas costas. No entanto, Rudeki havia sido ordenada a fazer isso por Cheshire. Havia muitos rumores sobre a garota no romance, como ser uma espiã para o Papa de Roma, uma vilã promíscua, mas seu caráter deixava muito a desejar. Rudeki tratava sua irmã mais nova, Iska, e sua amiga de infância, Is, como companheiras. Olhando pela janela, a protagonista percebeu que haviam se passado 3 anos desde que ela estava neste mundo, e agora Rudeki entendia de uma nova maneira por que a heroína original havia ficado tão louca. A princesa de Romagna, que recebia amor de toda a sua família, era uma peça em um jogo bem pensado, assim como em sua vida anterior. Pelo menos Rudeki estava sendo cuidada um pouco melhor. Ela foi repentinamente tirada de seus devaneios por um homem entrando. Era Cheshire, que se aproximou dela e disse que a viu um pouco para baixo e que estava preocupado, então decidiu dar uma olhada nela. Ela levantou-se da cadeira e disse que seu irmão era muito cuidadoso e a conhecia bem, mas na verdade, ela pensava que ele mais uma vez decidiu se tornar um irmão mais velho abominavelmente afetuoso. Então, Cheshire perguntou se ela estava tão infeliz com seu casamento futuro e disse que ela podia contar a ele a verdade. A garota percebeu imediatamente que se realmente contasse a ele a verdade, ele imediatamente ficaria furioso. Depois de ver como ele acariciava a tartaruga dourada, pensou que deveria tê-la jogado fora há muito tempo, porque a personagem principal não gostava muito delas e tinha medo.
A garota sorriu um sorriso falso e disse que não entendia por que estava reagindo assim, e só pensava que o norte era muito longe, especialmente porque ela ficaria sozinha, já que não poderia vê-lo com frequência. Cheshire perguntou por que ela deveria ficar sozinha, já que teria um marido, e ela fez uma cara triste, dizendo que não importava, já que ela queria viver toda a sua vida com ele. Ele se aproximou, colocou a mão em sua cabeça para acariciar seu cabelo e disse que era uma grande honra para ele que a beleza de Romagna desejasse permanecer apenas com ele. A garota pensou que o toque de sua mão, que a qualquer momento poderia se tornar violento, a envolvia, e a única parede protetora que ela havia construído por tanto tempo poderia desmoronar a qualquer momento. A protagonista teve arrepios ao perceber como Cheshire, tendo tal afeição, estava completamente confortável em usá-la e machucá-la. Quando a garota tinha 15 anos, estava apenas se acostumando ao lugar, momento em que surgiram rumores de seu casamento com o Duque do Reino de Rembrandt no romance original. Seu casamento foi anulado por um motivo vergonhoso, a incapacidade física, e no futuro, ele foi um dos que levaram sua família à ruína. Como ela gostava muito de seus novos familiares, que a tratavam bem, a garota recusou-se a se casar com ele para evitar um desastre familiar. Nesse momento, o olhar frio do Papa deu a ela uma sensação de déjà vu, pois ela percebeu que tudo era exatamente igual neste mundo ao que fora em sua vida anterior. Naquela noite, ela foi espancada por Cheshire até implorar por misericórdia. Depois de isso acontecer várias vezes, a protagonista percebeu seu dilema. Sua mãe era uma mulher chamada Carmen, que morreu logo após dar à luz a ela, e ela engravidou antes de conhecer o Papa. Como a nova vida era semelhante à anterior, a garota aprendeu imediatamente uma forma de sobrevivência, fingir ser uma atriz. Mesmo que ela e sua família tivessem sangue diferente, ela ainda pensava que tal atitude era muito cruel. Enquanto Cheshire acariciava sua cabeça, ela usava suas habilidades de atuação e deixava uma lágrima escapar, mostrando que estava triste por se despedir dele, mas na verdade, ela pensava que ele era apenas um psicopata. Observando-a, Cheshire disse que também era difícil para ele deixá-la sozinha. A garota perguntou se era verdade que havia muitos monstros no norte, mas seu irmão acariciou sua cabeça e disse que os cavaleiros talentosos arriscariam suas vidas para protegê-la, então ela não tinha com o que se preocupar. Em seguida, ele prometeu que a visitaria com frequência, tanto quanto pudesse, e não era tão ruim, pois os lugares para onde ela estava indo eram bastante interessantes, então ela deveria pensar nisso como uma viagem de 6 meses. Depois, olhando para seu irmão que beijava seu cabelo, perguntou se o casamento realmente duraria apenas 6 meses. Ele concordou e disse que ela deveria ter paciência por um tempo, pois seu futuro marido não seria capaz de tocá-la, então ela não deveria se preocupar. A garota o olhou fixamente e pensou que, nesse caso, ele deveria ter ido o mais longe possível, pois ela não estava preocupada que seu marido fizesse algo com ela. Ela perguntou se ele a visitaria e depois agradeceu, mas seus pensamentos eram diferentes. Ela pediu a ele que nunca a visitasse, porque ela já tinha muito com o que se preocupar para planejar sua sobrevivência. A garota percebeu que se não matasse a irmã mais nova de seu marido, talvez desse certo. No entanto, se não o fizesse, Cheshire cometeria o crime por ela, e se tivesse sucesso, as pessoas ao redor teriam 100% de certeza de que ela era a assassina. Então, por 6 meses, a garota decidiu evitar o massacre da irmã mais nova de seu marido e provar às pessoas do norte que ela era completamente inofensiva. Ruby percebeu que teria que interpretar esse personagem agora e antes. Eventualmente, algum tempo passou, e ela se preparou, colocando suas roupas de casamento. Seu pai, olhando para ela, disse que ela era a noiva mais bonita e insanamente irresistível, fazendo todo o norte se apaixonar por ela de uma vez. A garota, olhando para ele, chorou para evocar sentimentos de piedade e saudade desesperadora de casa. Mas, na verdade, exceto para se despedir deles para sempre, ela não tinha mais nenhum desejo sincero. A garota disse que sentiria muitas saudades deles, e seu pai disse que também sentiriam saudades dela e depois acrescentou tristemente que seu irmão mais velho gostaria de acompanhá-la, mas a situação não era melhor, então ele não podia fazer isso. Ela viu olhares de desgosto nos rostos dos nortenhos que vieram para escoltá-la, olhares de desgosto em relação a Ruby e seu irmão. Ela não entendia se o Papa estava completamente alheio aos rumores, mas presumia que talvez tivesse escolhido simplesmente ignorá-los. Neste ponto, Endin,
que estava observando seu pai se despedir da garota, percebeu com desprazer que estava prestes a explodir de raiva e não entendia por que todos, exceto ele, estavam tão calmos. Ela sabia que seu irmão era arrogante, impulsivo e apenas um desastre ambulante, mas ele nunca machucou e era adequado o suficiente. Então, Ruby chorou sinceramente e admitiu que sentiria saudades dele. Anjin a abraçou muito mais forte e disse que não sentiria falta dela, mas a segurou tão firmemente como se nunca mais se encontrassem. Cheshire interveio na despedida deles, ordenando ao seu irmão mais novo que parasse de abraçá-la, caso contrário, poderia estrangulá-la. A garota encontrou nada melhor do que perguntar a ele se ele realmente prometeu visitá-la. Ele respondeu que, é claro, viria até ela. A garota, parada na frente dele e se despedindo, percebeu quão forte era seu instinto de sobrevivência, e até mesmo cômico. A garota queria morrer tanto, e acabou morrendo, mas apesar de estar aprisionada em uma segunda vida que não era diferente da primeira, ela fez o melhor para sobreviver. A personagem principal achou isso insanamente engraçado. Nesse momento, um jovem loiro se virou para seus companheiros e afirmou que todos ali estavam à beira da morte. Ele tirou o capacete e olhou para seu interlocutor com olhos escarlates brilhantes. Então, Coley respondeu que não pretendia falar com ele. O Sr. Ivan, que estava claramente muito irritado por não terem tido tempo sequer para começar a conversar, e ele já estava afirmando que não tinha vontade de falar com ele. No entanto, Is respondeu que Helena havia pedido a ele que o fizesse. Ivan não percebeu totalmente isso. Sabendo disso, Is continuou a agir dessa maneira. Então, ele perguntou por que ele tinha que ficar tão irritado com isso toda vez. Is deu a ele um olhar descontente e perguntou se realmente era culpa dele ser tão fraco para sua irmã. Ele então advertiu o homem a saber o seu lugar, mas Ivan não conseguiu conter sua raiva diante de tal insulto e explicou calmamente que enquanto estava sentado sob a árvore, sua esposa já havia chegado. Mesmo que o homem percebesse que Is não estava ansioso para encontrá-la, ele pelo menos deveria ter comido com ela. Mas Is, sorrindo, observou que, pelo tanto que as pessoas estavam falando sobre ela, haveria muita gente ao redor da garota, então sua presença não era necessária. O homem, então, disse desajeitadamente que, como paladino protegendo o norte, ele deveria cuidar dele e de sua esposa, mas Is o interrompeu, dizendo para parar de agir assim. Isso deixou Sanrevan muito irritado, e ele admitiu que tinha ido encontrar sua esposa puramente por interesse. Depois, questionou o que havia de errado com isso, pois queria saber como a famosa filha do Papa de Roma parecia pessoalmente. Se isso não gostasse de algo, ele próprio deveria ter ido encontrá-la no navio. Ele continuou jurando que nem mesmo tinha terminado sua frase antes que Is já o tivesse ameaçado, dizendo-lhe para conhecer o seu lugar. O homem gritou com raiva, amaldiçoando seu terrível temperamento. Nesse momento, os escudeiros que estavam descansando nas árvores refletiam sobre o fato de que tudo estava começando a girar em círculos, e eles estavam por conta própria, como sempre, discutindo sobre tudo. Depois que o homem gritou e parou de ficar com raiva, ele se desculpou por ter exagerado um pouco, mas Is não pareceu se importar com isso. Depois que o homem indagou se Is não queria saber se ela era semelhante ao retrato dela, qual parecia ser seu caráter, e depois, chocado, perguntou se isso não o incomodava. Mas o homem olhou para sua armadura e disse que não precisava saber. Então, seu assistente virou-se e disse que Is deveria ver sua noiva pessoalmente, então ele deveria se mexer o mais rápido possível e se preparar para cumprir seus deveres como marido. Ivan admitiu que não queria que Is fosse ridicularizado como algum tipo de Rembrandt, e depois perguntou sobre a opinião de Is sobre quanto tempo duraria o casamento deles. Mas o homem informou friamente que achava que ninguém acreditava que o casamento dele seria de longo prazo, afinal, todos conhecem o histórico e o caráter da noiva. Então, seu amigo comentou que Is deveria ter prestado atenção à Freja antes desse casamento, mas depois se embaraçou e disse que não ia dizer nada importante. Mentalmente, pensou que alguém como Is não perceberia o que estava prestes a acontecer de qualquer maneira. Depois que Ivan disse que ouviu algo quando acompanhou a noiva até o castelo, de acordo com Sir Evanston, que estava substituindo Is na cerimônia de casamento, a noiva estava sofrendo de enjoo durante todo o caminho no navio. Mas, apesar disso, o rosto sorridente e brilhante dessa garota era realmente deslumbrante, como diziam os rumores. No entanto, ao mesmo tempo, esse mesmo sorriso parecia um pouco ansioso e aflito. Depois, Ivan relatou que a garota era pequena. Então, o homem interrogou o que ele queria dizer com isso.
O homem disse que ela era baixa de estatura e, aproximadamente, indicando isso, informou que ela tinha esse nível. Mas Is friamente perguntou se a garota era uma subnutrida. Então, o homem percebeu que algo lhe parecia, que sua noiva poderia cair dos pés dele com seu olhar assustador. Claro, ele percebeu que esse casamento definitivamente não estava a seu gosto, mas aconselhou seu amigo a pelo menos tentar se colocar no lugar dela. Afinal, a noiva dele estava aqui como refém, então ele deveria imaginar o quão assustada e solitária ela estava agora. Is perguntou por que ele de repente estava levando isso a sério. O homem loiro disse que ele é, afinal, o Cavaleiro do Norte e como o anjo da Capela Sistina se tornou a noiva de seu camarada, ele deve tratá-la com muito cuidado. Is observou que ele havia ameaçado anteriormente tirar a vida do Papa. O homem apontou constrangido que esse não era o ponto de suas palavras e que sua noiva não era o Papa, mas apenas sua filha. Um homem se aproximou por trás deles e perguntou se a filha da família Borgia é famosa por sua aparência. Agora ele estava disposto a vender seu próprio país por isso. Depois, desembainhou sua espada ameaçadoramente perto de sua garganta, o pegou pela orelha e gritou com Lorenzo, dizendo que ele estava se comportando como um garoto rude e não ousasse levantar sua espada para seu mais velho. Este último ficou horrorizado, justificando que a situação estava um pouco alarmante, então ele fez isso sem perceber. Is, com todo o cuidado e severidade de sua natureza, olhou para Lorenzo e perguntou por que ele havia decidido fazer tanta confusão. O rapaz disse que a razão era que ficaria muito feliz se Is se casasse com sua irmã mais velha depois de se divorciar daquela garota Borgia. No entanto, enquanto Is estivesse casado, Lorenzo pediu que ele fingisse que não conhecia sua irmã mais velha. Ele olhou incompreensivelmente e esperava alguma explicação. O parceiro de Is ficou horrorizado, depois bateu na cabeça de Lorenzo e disse a ele para falar mais claramente. Então, o rapaz se desculpou e disse que queria afastar Is de sua irmã por um tempo. Caso contrário, a bruxa da família Borgia poderia atormentá-la e eventualmente matá-la. Em seguida, o camarada de Is disse que ele deveria assistir sua língua, pois ele ainda não tinha leite nos lábios e já estava cheio de preconceitos. Mas Lorenzo não ouviria suas brigas e começou a andar para longe. Então, Lorenzo, percebendo isso, começou a chamá-lo e disse que ainda não havia terminado e queria falar com ele, mas este último, se afastando, disse que hoje era seu dia de descanso e, portanto, desejava deixar seus companheiros. O colega sensatamente observou que Is daria a si mesmo um dia de descanso sempre que quisesse e simplesmente se despediu dos colegas. Neste momento, os escudeiros que estavam ouvindo tudo unanimemente decidiram fingir que não sabiam de nada e não reagir de forma alguma. Rebeca finalmente chegou ao castelo de seu novo marido e estava conversando com uma garota do outro lado da mesa. A garota queria saber se era verdade que Rebeca tinha ficado muito enjoada no navio. A protagonista, de forma constrangida, mencionou que era a primeira vez que fazia uma jornada tão longa e estava um pouco envergonhada de admitir, mas nunca tinha deixado Sul antes. A interlocutora, nobremente, respondeu que ela não tinha motivo para se envergonhar, afinal, também nunca havia deixado a região de Randall. Rebeca olhou para a garota, que era a irmã mais nova de Is, seu marido. Ela não entendia como a jovem podia ser tão bonita. Seu charme ultrapassava todos os limites de beleza criados pelos deuses, e Rebeca pensou que era um crime ser tão bonita. Alina Stridbekia perguntou se ela não gostou da comida, pois pensava que Rebeca ainda estava se sentindo mal da longa viagem de navio. Rebeca, de forma constrangida, disse que gostou de tudo e que estava apenas nervosa. Agradeceu a Helena por sua preocupação e refletiu que, não importando quão leve fosse a refeição, ainda teria que se livrar do enjoo depois. Alina relatou que todo verão monstros-aranha chamados aracnídeos começam a aterrorizar a região deles, então seu irmão poderia se atrasar e pediu a Rebeca que fosse compreensiva. Em seguida, mencionou que o pai delas também estava fora a trabalho em um feudo e voltaria no final do mês. Ela se sentiu mal por não poder proporcionar uma recepção calorosa, mas a garota sorriu docemente e disse que tudo estava bem. Depois que Alina colocou a xícara na mesa, disse que, após a morte da mãe delas, assumiu as responsabilidades e tarefas domésticas. Rebeca percebeu que estava desconfortável com o modo formal como Alina a chamava e agradecia por seu apoio. Informou que preferia um tom mais casual e amigável. Alina concordou em tratá-la como ela desejava e continuou a conversa sobre o castelo. Enquanto conversavam, Rebeca sentia uma sensação de desconforto. Ela sabia a verdadeira razão por trás de seu casamento com Is, e o pensamento do que a esperava nos próximos meses a perturbava.
No entanto, ela continuava mantendo uma fachada alegre, fingindo ser uma noiva inocente. À medida que os dias passavam, Rebeca se adaptava à sua nova vida no castelo. Explorava os arredores, se familiarizava com os funcionários e tentava entender as dinâmicas do lugar. Suas interações com eles eram mínimas, e ela se certificava de não lhe dar motivos para desconfiar de suas intenções. Um dia, enquanto Rebeca passeava pelos jardins do castelo, encontrou Is. Ele a olhou com um olhar frio, e a garota sentiu um arrepio na espinha. Cumprimentou-o educadamente, mantendo sua fachada de inocência. Is, no entanto, permaneceu em silêncio e passou por ela sem dizer uma palavra. À medida que as semanas passavam, Rebeca continuava desempenhando seu papel, ao mesmo tempo em que planejava evitar a tragédia iminente. Ela sabia que precisava ser cautelosa, pois qualquer movimento errado poderia levar a consequências graves. As intrigas políticas e os relacionamentos pessoais neste mundo pareciam mais complexos e perigosos do que os romances de fantasia que ela costumava ler. A protagonista, presa em um mundo não escolhido por ela, continuava a enfrentar os desafios, com seus instintos de sobrevivência e habilidades de atuação como únicos aliados nesta narrativa imprevisível. Já que ainda não estava acostumada com as tradições do lugar e também não tinha muita experiência. Estava com medo de prejudicar a reputação de todos. Aline examinou a garota, tentando estudar suas emoções, e então informou que ela não deveria se preocupar com nada, já que ninguém ousaria pensar mal dela. A protagonista, mais uma vez de maneira constrangedora, percebeu que estava sendo tratada com excesso de respeito e, por causa disso, se sentia muito desconfortável. A garota torceu a Vardli na cadeira e disse que tinha um pedido para Alina. Rudekia, envergonhada e olhando para o chão, disse que gostaria que Alina a chamasse de Ruby por um tempo. Este pedido deixou as criadas muito desconfortáveis, e a garota olhou para ela tentando entender por que ela precisava disso com tanta urgência. Rudekia explicou que ainda não conhecia ninguém ali, talvez isso pudesse soar um pouco indecente, mas estava um pouco assustada e não sabia o que fazer para se ajustar a esse lugar. Ela pensou que, se Alina a tratasse de maneira menos formal, poderia ter um pouco mais de coragem. Alina, interrompendo sua desculpa, informou que concordava em chamá-la assim, já que era seu nome. A protagonista, constrangida, perguntou se ela realmente concordara tão facilmente e depois pegou suas mãos nas suas e agradeceu brilhantemente por esse tratamento carinhoso. No entanto, em seguida, ela soltou bruscamente a mão e pediu desculpas por ter mostrado tal falta de tato. Alina disse que não via nada de errado nisso e que ela não deveria se preocupar tanto. A garota, ainda constrangida, perguntou se poderia se referir a Alina simplesmente como Ellen. Ela respondeu que não seria um problema, já que ambas deveriam se dirigir uma à outra de maneira mais livre. Depois, Alina disse à protagonista que não havia nada de bom em ser muito rígido, e que a modéstia às vezes poderia causar mal-entendidos. A garota ficou chocada com tal observação de Alina e se perguntou se ela queria dizer que estava se mostrando de uma maneira diferente do que realmente era. Ela imediatamente percebeu que, ao dizer isso, deve ter parecido muito estranha. O que Rudekia não queria era que as pessoas aqui gostassem dela. A garota ordenou a si mesma manter a compostura. Depois, a protagonista disse que estava acostumada a mal-entendidos, mas que tentaria não deixar isso acontecer novamente. Alina olhou cuidadosamente, sem entender completamente as razões de seu comportamento, e então informou que, se ela tivesse terminado sua refeição, poderia mostrar-lhe seus aposentos. Elas foram para o quarto, que era verdadeiramente deslumbrante e bonito. Rudekia olhou para ele com grande admiração, e em seguida, foram todas para a varanda juntas. Alina explicou que fizeram o melhor para decorar o quarto para ela, mas não tinham certeza se a protagonista iria gostar. Thais sorriu e assegurou que era um belo quarto, e ela sempre quis ter uma vista da janela que dava para o mar. Alina disse que ela estava cansada da estrada e deveria descansar, e se o irmão dela chegasse cedo, ela seria avisada. A garota, constrangida, acenou com as mãos, dizendo que Alina não deveria se preocupar com isso, pois estava prestes a ir para a cama. Ela pensou que o objetivo não era o amor de seu marido, mas sim sua compaixão. Mas depois, notou o olhar atento da empregada mais velha, que claramente não gostava dela à primeira vista. Já era tarde da noite, e a protagonista acordou com um frio selvagem, embora fosse esperado, pois estava no norte. No entanto, o que chamou sua atenção foi que o fogo na lareira havia se apagado.
Como o norte era lar de muitos monstros, fogueiras sagradas eram acesas todas as noites e não podiam se apagar sozinhas, a menos que alguém as tivesse apagado de propósito. A garota foi até a lareira para ver se havia mais brasas. Estava preocupada que alguém pudesse estar pregando uma peça infantil nela. Depois de se lembrar do rosto daquela malvada empregada-chefe, percebeu chocada que ela poderia ter feito isso também. No entanto, ela foi atraída por um barulho e, assustada, não soube como agir. Quando se virou, notou um enorme monstro de rosto de bode alado sentado em sua varanda. A garota estava em grande terror, observando uma criatura desconhecida que se aproximava rapidamente dela. Tentou dizer algo e pediu ao monstro que não se aproximasse mais, mas ele já pairava a 1 metro dela, olhando fixamente a protagonista com olhos verdes brilhantes. A garota percebeu que precisava fugir o mais rápido possível, mas seu corpo, por alguma razão, não se movia. Gritou para o monstro que era melhor ficar longe. Uma empregada entrou no quarto ao ouvir seu grito, mas ficou horrorizada ao encontrar um terrível monstro pairando sobre ela. Alina entrou no quarto, e ao ver a garota, imediatamente chamou por ela. Rudekia fechou os olhos e se preparou para o ataque do monstro, mas, de repente, uma espada apareceu do nada e o partiu ao meio. A garota fechou os olhos, ainda sem entender o que havia acontecido, e, ao abri-los, ficou chocada ao ver Isca de pé, olhando para ela. Ela estava aterrorizada, sem saber como deveria se comportar, então não disse nada. Tudo o que ele fez após lidar com o monstro foi perguntar por que ela fez aquilo, mas a garota não entendeu o que ele estava dizendo. Isca explicou sem emoção que queria saber por que ela havia apagado o fogo sagrado. Ela se lembrou da horrível silhueta do monstro e pensou se Isca achava que ela mesma tinha apagado para se colocar em tal perigo. Rudekia tentou explicar que não havia apagado nada e que ele tinha entendido errado. No entanto, ele a olhou com desprezo e informou que ela parecia ter chamado bastante atenção para si mesma e talvez quisesse tornar esse incidente um pretexto para a dissolução do casamento. Ela olhou para o homem arrogante e infelizmente pensou que tinha uma ideia de que ele não ficaria encantado, mas não a ponto de acusá-la de tamanha tolice. Alina interveio e defendeu a protagonista, pedindo ao irmão que não a atacasse tão repentinamente, afinal, eles ainda não sabiam quem havia feito aquilo, e mesmo que fosse Ruby, ela poderia não ter sabido, já que não acendiam fogo sagrado em Romanga. A garota agradeceu a Helena em seu coração por ajudá-la tanto e prometeu que a salvaria das mãos de Cheshire, mesmo que precisasse dar a própria vida. Em seguida, a garota se levantou e se escondeu atrás de Alina, dizendo que acordou e já estava muito frio. Ela disse isso envergonhada e em voz baixa, então Isca pediu para ela falar mais alto e se explicar. Rudekia relatou que, ao acordar com frio, viu que as luzes não estavam acesas. Isca então perguntou se ela realmente afirmava que outra pessoa tinha feito isso e depois perguntou em quem ela pensava, se na irmã ou nele mesmo. A garota tremeu, se agarrou a Alina, que tentava acalmar o temperamento do irmão. Rudekia, consternada, disse que não tinha intenção alguma e então explicou que deve ter apagado o fogo em seu estado de semissono, pedindo desculpas pelo transtorno causado. A garota chorou ao confessar que não aconteceria novamente. Alina, vendo a garota chorando de medo, tentou ter piedade, enxugando suas lágrimas. Isca, olhando para ela, disse que queria lhe fazer uma pergunta. Ainda na companhia de Alina, que a apoiava e cuidava de Isca, Rudekia, sem entender o que ele iria dizer, indignou-se, observando que se ele já tinha começado o discurso, deveria tê-lo terminado. Rudekia percebeu que não conseguia comer nada, especialmente porque ia ficar doente depois do café da manhã. Por causa do que aconteceu outro dia, estava ainda pior do que o normal. No entanto, sua aflição foi notada por Alina, que a observou atentamente e informou que aquilo não aconteceria novamente. A garota não entendeu o que Alina queria dizer, mas ao ver seu medo, Alina explicou em voz calma que aquilo nunca mais aconteceria e que ela acordaria por causa do frio. A garota ficou aliviada ao perceber que Alina devia ter percebido que o culpado era outra pessoa, e agradeceu por sua preocupação. Em seguida, a irmã de seu marido mencionou que, em 4 dias, ela teria que comparecer a uma recepção na corte real, então, se precisasse de algo, deveria pedir a qualquer momento. Ruby se perguntou se Ellen poderia recomendar uma modista. Ela explicou que as roupas que trouxera eram populares apenas em sua terra natal, então achava que seriam muito chamativas. Ela ouvirá dizer que os verões eram muito curtos. Alina olhou constrangida, pediu desculpas por não ter cuidado disso antes e prometeu trazer sua modista pessoal.
A garota agradeceu alegremente enquanto as criadas cochichavam às suas costas. A protagonista sabia muito bem que todos neste lugar estavam apostando em quão rápido seu casamento se desfaria. Mas a garota percebeu que, de certa forma, ela teria que se esforçar para causar uma boa impressão nas almas de pessoas importantes no dia de sua recepção, embora a pessoa mais importante, ou seja, seu marido, ela já conseguirá estranhamente detestar. Então, no dia seguinte, a garota decidiu consertar a situação com seu marido, então levou os convidados e depois de trocar de roupa, decidiu ir até o lugar dele. No entanto, a protagonista estava muito preocupada se ele espancaria ou insultaria de alguma forma, afinal, a única razão pela qual ela foi ao templo, mesmo atendendo ao pedido de Ellen, foi porque queria descobrir o caráter de seu marido. Hedbia lembrava-se perfeitamente bem de que seu principal objetivo não era morrer nas mãos de seu próprio marido, então ela precisava se mostrar como uma coelhinha super inofensiva. Somente assim ela teria algum tipo de seguro caso falhasse em evitar a morte de Alina. A personagem principal recordava-se da história de que Alina fora envenenada por estar prometida a um príncipe do estado de Durius, e o Papa Romano tinha uma relação ruim com o príncipe. Dado que as atividades e os assassinatos secretos da família Borgia eram um segredo bem conhecido, todos suspeitavam deles. Era absolutamente absurdo quão insanamente venenosa era estar em tal situação, mesmo que a família já fosse estranha o suficiente. No entanto, a probabilidade de escapar disso era muito baixa. Ruby refletiu que, não importa o que dissesse antecipadamente sobre Alina ser envenenada, ninguém acreditaria no aviso de uma princesa da família Borgia. Ela tinha certeza de que os espiões de seu pai estavam por toda a parte em Arendelle. Não podia dizer nada, pois, se fosse descoberta, seria enviada de volta para casa, e ela nem conseguia imaginar com o que teria que lidar lá. Ela espiava o treinamento dos lutadores quando, de repente, uma pergunta afiada a tirou de seus pensamentos. A garota ficou muito assustada, seu coração deu um salto. Quando se virou, viu um homem loiro e amigável que a reconheceu imediatamente. Ele perguntou o que Rodbikia estava fazendo ali e informou que era um dos membros do esquadrão de defesa no porto de Elmas. A garota pediu desculpas, dizendo que era muito rude não reconhecer o jovem cavalheiro, mas ele a informou com um sorriso que estava tudo bem, e era óbvio porque ela não poderia reconhecê-lo. Em seguida, ele perguntou por que ela havia vindo. A mulher, corando, disse que ouviu dizer que seu marido estava ali. O homem ficou horrorizado, virou-se da protagonista sem entender por que uma dama tão bonita viria ver alguém como isso. Ele se curvou desajeitadamente e perguntou se ela tinha vindo ver um sujeito tão idiota, mas corrigiu imediatamente e disse que queria dizer ver isso. Quando a garota deu seu consentimento, pediu a ele que esperasse um segundo para que pudesse trazê-lo. Assim que ele saiu, gritou para todo o campo de treinamento que sua esposa havia chegado. Ele ficou surpreso com essa formulação, pois ainda não estava acostumado ao fato de ter uma esposa, e todos ao seu redor começaram a perguntar se a senhora Rabikia realmente tinha vindo até eles. A garota, espiando de trás da esquina, ponderou o fato de que a linguagem e o discurso do homem não eram nada nobres, assim como sua aparência, mas de repente, saindo sorrateiramente de trás, ele se aproximou dela. Ela virou-se bruscamente e ficou muito assustada, mas viu seu rosto frio e sem emoção observando-a enquanto ele sacudia a poeira de suas roupas. Ela gaguejou a Cardre, dizendo que achava que ele tinha ficado de mau humor por causa dela naquela noite. No entanto, o homem virou-se e disse friamente que estava perfeitamente bem, então ela poderia ir embora. Mas a garota não desistiu, segurando-o pela ponta de suas roupas, pediu-lhe para parar. Ele se virou e derrubou a cesta de frutas de suas mãos. A garota percebeu imediatamente que tudo estava perdido, pois Alina dissera que aquelas eram frutas muito caras. Então, ela se lembrou da regra dos 3 segundos de seu mundo e começou a recolher rapidamente tudo na cesta. Mas de repente, uma pergunta veio dela, Diz, que perguntou o que ela estava fazendo. Rudekia ficou irritada e pensou que deveria ter sido ela fazer a pergunta. O homem não percebeu absolutamente nada ao seu redor e nem mesmo a ajudou a recolher as frutas caídas. Reunindo toda a sua vontade, com um punho sem mostrar raiva e tremendo de raiva, ela informou que tinha vindo aqui para lhe dar as frutas. Ele a olhou e disse que não estava interessado naquilo e perguntou por que ela estava pegando algo que tinha caído no chão. A garota protestou infelizmente que ele deveria ter se abaixado e ajudado, mas ela chorou dizendo que estava preocupada por tê-lo deixado desconfortável, e só queria resolver o mal-entendido deles. Ela se perguntou se já poderia ser uma concorrente ao Oscar de melhor atriz.
O homem, então, perguntou sobre o mal-entendido entre eles, mas Rudiki explicou que ele pensara erroneamente que ela estava procurando uma desculpa para encerrar o casamento. Ela entendia por que ele pensava assim, porque era óbvio que ele a odiava. No entanto, o homem, sorrindo estranhamente, perguntou o que a fez pensar que ele a odiava. Então, ela olhou para ele com uma expressão preocupada e disse que queria dizer que ele não se importava com ela de forma alguma, mas ele negou sua conjectura. A garota o interrogou animadamente, pensando que lágrimas provavelmente funcionavam facilmente com esse homem, e então, com um brilho nos olhos, perguntou se ele realmente se importava com ela. Mas de repente, ela parou abruptamente, percebendo que estava claramente jubilante. O homem, ajeitando o cabelo, não entendia o que estava fazendo agora e por que estava continuando essa conversa. A garota não sabia o que aquilo significava e pediu desculpas, aguardando uma explicação. A protagonista, com plena determinação, decidiu arriscar, algo que nem esperava que ele mostrasse tal reação da primeira vez, mas, naquele momento, para a surpresa de Rubiki, Iska se inclinou e a ajudou a empilhar as frutas. Ele informou que não precisava de tal atenção dela e pediu à protagonista que não fizesse mais esse tipo de bobagem. Depois, ele disse que queria diverti-la para não deixar a garota se desviar, pois ele não se importaria se o casamento de fachada deles terminasse hoje, e ele simplesmente não quer ver pessoas tão desajeitadas no uso de seus cérebros. Exigiu que ela parasse com esse comportamento e enviasse uma carta para casa para ser levada de volta. Ela percebeu que se levantar fingindo ser pobre e miserável diante desse homem não funcionaria, mas Rudbikia sabia que Is não era o tipo de pessoa que pouparia lágrimas, então ela precisava pensar em algo imediatamente. Ela se perguntou o que Is pensava claramente, que ter uma altercação verbal com ela só mostraria seu lado infantil, e se ela continuasse fazendo algo óbvio ou trivial, ele não a suspeitaria, caso em que ela teria que criar outro plano. A garota desabafou que na verdade não queria escrever a carta e sair desta casa. Em seguida, informou a Iska que na verdade tinha se apaixonado por ele. Sua declaração de amor foi ouvida por todos os cavaleiros que estavam por perto e apenas congelaram em choque, sem saber como comentar o que havia acontecido. Rudbikia, neste momento, elogiou a si mesma por sua excelente atuação e se encorajou, pensando que suas habilidades faziam até mesmo os anjos caírem do céu. No entanto, Is apenas se virou relutantemente e interrogou o que ela queria dizer. A garota, de forma desajeitada, disse que entendia que ele devia ter ouvido essas palavras com muita frequência e que ela poderia não ser do seu agrado, mas que ele foi a primeira pessoa a salvá-la do perigo, como tinha feito ontem. Rebeca não quer nada dele, mas quer ajudá-lo de qualquer maneira que puder, porque ele disse antes que não a odeia. A garota, de forma desajeitada, se perguntou se deveria agir como uma fã leal dele e se suas ações eram óbvias e sem destaque, ela teria esperança. Os cavaleiros ao redor aplaudiram e a incentivaram, admirando sua coragem, mas para sua grande surpresa, Is apenas virou-se e afastou-se sem responder nada. Então, a garota gritou desesperada que não se comportaria de maneira irritante, mas ele apenas bateu à porta. Becca pensou que ele era um homem completamente insensível, mas de qualquer forma, o show dela acabou, tempo suficiente havia passado. Então, Rebecca estava se preparando para ir ao baile real e Iski não havia mostrado seu rosto desde aquele dia, embora Ellen tivesse dito que os paladinos tinham todo tipo de coisas para fazer no verão. Parecia para a garota que a razão era completamente diferente. Finalmente, ela desceu e viu a nobremente parada e bela Ellen, que perguntou se Ruby havia terminado suas preparações para a recepção tão rapidamente. A protagonista ficou deslumbrada com sua beleza e pensou que uma deusa como ela quase se casou com seu tolo irmão. Rebeca também estava convencida de que isso não poderia ser permitido, mesmo que os céus desabassem. Além disso, como prometido, Ellen continuava a chamá-la pelo apelido carinhoso. Quando Rudekia terminou sua reverie, concordou com ela e depois a questionou sobre a garota ao seu lado. Descobriu-se que era uma antiga amiga da família, Freya Van Furiana. Ela sorriu, disse olá e afirmou que era um prazer conhecê-la. Rudekia imediatamente percebeu que era a mesma amiga de infância e notou imediatamente que ela estava sendo tratada completamente diferente da personagem principal, pois os olhos das criadas brilhavam de felicidade ao vê-la. Bekia sorriu afetuosamente ao cumprimentar a Lady Fury, e então se virou para Alina, perguntando por que ela nunca lhe disse que a esposa de Is era uma pessoa tão maravilhosa. Alina, sem emoção, percebeu que ela estava falando de uma maneira muito estranha, como se tivesse feito algo errado.
Lady Fury examinou a protagonista com um olhar escrutinador, como se houvesse claramente algo errado com ela, o que fez até a protagonista se sentir desconfortável. Então, Alina informou Ruby que seu irmão poderia se atrasar e pediu que ela entendesse, pois isso acontecia com bastante frequência. Embora a garota realmente quisesse que ele se atrasasse, ele ainda veio para o baile real, porque sem ele, ela não seria capaz de trabalhar em sua imagem. Todos entraram em uma carruagem juntos e se dirigiram para a corte real. Redebexia, por algum motivo, lembrava-se da recepção em Romagna, especialmente das pessoas que haviam sido gentis com ela. A senhora Júlia, a fim de fazer amizade com seu pai e irmãos, não sabia o que as pessoas pensariam de sua vida miserável, de dor que veio à luz desta vez. Ela não sabia como seria intimidada e pisoteada desta vez. Ela admitiu para si mesma que, por mais ridículas que essas palavras soassem, era a humilhação que ela mais temia. Quando se encontrou no baile, Lady Alina e Lady Fria conversavam em meio a uma multidão de outros aristocratas. A garota se sentiu desconfortável ao redor delas, e em certa medida, por ser a única entre todos eles, sentiu-se pequena. Foram os aristocratas que tentavam descobrir como estava sua santidade. Então, os outros aristocratas perceberam quem ela era e começaram a sussurrar que ela era esposa do cavaleiro de Almirta. Assim, um grupo de pessoas se aproximou dela e começou a fazer perguntas sobre seu pai e até mesmo sobre seus irmãos. No entanto, Alina a salvou ao informar que estava chocada com a ignorância desses homens. A garota ficou muito surpresa por Alina poder ficar tão zangada, afinal, ela nunca havia mostrado esse lado antes. De repente, Freya interrompeu seus pensamentos com uma voz alta, chamando Isca. Ela acenou feliz cumprimentando, e a garota também acenou para ele, sem entender por que ele veio tão cedo. Então ela percebeu que ele apenas mentiu para ela para evitar cruzar caminhos. Quando ele retribuiu o cumprimento, a protagonista percebeu que sua intuição estava confirmada. Freya disse que Rudekia deveria ir até ele e repreendê-lo por tal comportamento, e Alina informou friamente que ele absolutamente não ouviria e não levaria em consideração suas palavras. Então, os punhos da protagonista se cerraram e ela se dirigiu na direção dele. Rudekia percebeu como ele tinha sido insensível com ela no primeiro dia, e não apenas ela sabia disso, mas todo o universo sabia. Então, não importasse o que ela fizesse agora, ela seria desonrada de qualquer maneira. Assim, ela decidiu arriscar tudo. Alina e Fria assistiram horrorizadas enquanto ela se dirigia diretamente para Esquedar, e até mesmo seus subordinados e amigos estavam em estado de perplexidade. No topo da alegria, a garota alegremente cruzou os braços e olhou para ele com um sorriso, informando que estava muito feliz em vê-lo e, em seguida, elogiou sua aparência encantadora. Ela sorriu ao ver seu rosto chocado e a entender que ela provavelmente esperava que ele a esbofeteasse. A protagonista admitiu para si mesma que queria fazer isso, mas, alas, não seria condizente com sua imagem de coelhinha inofensiva. O homem virou-se para longe dela com um olhar frio, informando a todos que sua esposa parecia não ter nem inteligência nem decência. Ela deu o olhar mais magoado que pôde e se desculpou por interferir. Tentou se justificar, mas foi interrompida pela voz de Isca, que a lembrou de que ela havia prometido não incomodá-lo. A garota informou alegremente que ficava lisonjeada por ele estar ouvindo o que ela estava dizendo naquele momento e por Isca sequer se lembrar dela. Ele se virou para ela, perplexo e sem ter certeza do que ela queria dizer. A garota, brilhando de felicidade, disse que não o incomodaria mais e que, a partir de agora, o observaria de longe. Então, ela estava prestes a sair, pensando que já havia feito o suficiente para o dia, mas, de repente, uma mão masculina forte a segurou pelo ombro e a virou. Isca a encarou ameaçadoramente e perguntou a ela para repetir o que estava prestes a fazer. A garota, de forma desajeitada, informou que apenas queria observá-lo, segui-lo de uma maneira que ele não percebesse. Ele perguntou chocado se ela queria morrer. A garota ficou muito assustada com tal pergunta e não entendia como o diálogo deles havia tomado tal direção. Ele apertou ainda mais o ombro dela, perguntando por que, nesse caso, ela deveria segui-lo e fazer algo tão estúpido. Ela informou, entre lágrimas, que só queria vê-lo, mas não causar nenhum incômodo a ele. Lágrimas escorriam de seus olhos devido à intensa dor da mão que apertava seu ombro. A garota percebeu tristemente que ele provavelmente pensava que ela pretendia matá-lo secretamente e não entendia por que ele achava isso lógico, porque, nesse caso, isso significaria morte para ela.
Isca a examinava cuidadosamente com relutância o tempo todo, não confiando e parecendo ponderar todas as suas palavras. No entanto, ele foi subitamente tirado de seus devaneios por um homem loiro que explicou que tais ações por parte de Rudbeckia seriam muito perigosas. Depois de explicar, Isca quase pensou que ela estava planejando um atentado contra sua vida. No entanto, isso não era tudo, e depois ele disse que o norte é um lugar muito perigoso, então eles são um pouco diferentes dos outros cavaleiros em termos de estrutura corporal. Se a garota estivesse por perto quando eles liberassem a energia da espada sagrada ao máximo para detectar a energia demoníaca que os monstros possuíam, eles não conseguiriam distingui-la do monstro e tentariam matá-la. A garota percebeu, chocada, que tinha ouvido em algum lugar que quando a energia sagrada ou energia de espada de um paladino atingia seu ponto máximo, ocorria um estado de sobreexcitação. No entanto, ela não quis dizer que iria seguir como um rastro atrás de seu marido em lugares tão perigosos, mas sim o contrário. Ela se desculpou constrangida pelo mal-entendido e por sua falta de tato, e informou que era do sul, onde não havia nada parecido. O homem loiro tentou acalmá-la dizendo que estava tudo bem se ela não soubesse disso e depois se virou para Isca para que ele a soltasse, ordenando que ele afrouxasse o aperto em seu ombro, já que parecia prestes a quebrar sob sua pressão. Em seguida, a garota disse a ele para não se preocupar e que de forma alguma queria envergonhá-lo. Ellen interveio junto com Freya. Ellen olhou para o irmão infelizmente e disse que ele deveria ter dito se seu cronograma tivesse mudado. Freya confirmou suas palavras e acrescentou que ele deveria ter passado pela casa, já que era esperado por belezas como as 3 delas. Is percebeu imediatamente que não gostava disso. Ele olhou para a garota infeliz, sem saber o que mais dizer, e ela se perguntou o que ele ia fazer. Então, ela lembrou de sua reação anterior e percebeu que desta vez era bastante interessante, porque a personagem principal pensou que ele simplesmente ignoraria suas palavras e sairia. Iski estava prestes a dizer algo, mas foi interrompido por um aplauso endereçado a Sua Majestade o Rei. O rei do estado de Brit Penal entrou com sua esposa. Eles se aproximaram da senhora Rudbeckia, que se curvou para cumprimentá-los e agradeceu por sua presença, apesar do fato de ela ter viajado recentemente por uma jornada longa e árdua. A garota disse que também estava loucamente feliz por receber tal convite e também uma recepção tão calorosa de suas majestades. O rei sorriu amavelmente e informou que seu sobrinho raramente chegava pontualmente às suas recepções e que, aparentemente, com o casamento, os miolos do rapaz tinham se ajustado. Mas Is apenas informou com relutância que ele seguiu todo o caminho do pai. O rei reclamou com relutância que ele mesmo tinha pedido anteriormente para não falar assim sobre seu pai, mas o homem disse friamente que não estava culpando ninguém e que teria que considerar isso seu destino. Depois, lançou um olhar infeliz para sua esposa, protegendo-a com um olhar tão frio que a arrepiou até os ossos. No entanto, a protagonista já estava acostumada com isso, então apenas comentou sarcasticamente que ele estava agindo em seu repertório usual desde o início, sendo um personagem meio insolente, como um Cheshire. A garota ouviu os aristocratas rindo às suas costas diante de uma reação tão ridícula, mas felizmente percebeu que, em tal situação, se o marido a deixasse, seria o comportamento dele que seria considerado estranho, e também zombaram dele. O rei, ao ver seu sobrinho saindo, começou a xingar e chamá-lo de homem ruim, mas a rainha tentou acalmá-lo, dizendo que se ele continuasse xingando tanto, minha senhora poderia ficar assustada, referindo-se à senhora Rudbeckia. No entanto, de repente, a garota notou uma menininha espiando por trás da saia de sua mãe. A rainha a colocou à sua frente e informou que não se deve olhar para as pessoas daquela maneira e que deveria cumprimentar educadamente. Então, a menininha brilhou de alegria e agradeceu por tê-los recebido neste palácio. Era a princesa Arya. A garota, fazendo uma reverência, agradeceu muito pelo convite deles e refletiu que ela era insanamente adorável, sendo uma das poucas coisas que curavam sua alma neste mundo. A protagonista pensou que, ao ver a princesa ao vivo, finalmente percebeu por que, no romance original, ela fazia tão poucas aparições. Uma rainha que costumava ser uma escrava no Oriente e um rei que se apaixonou loucamente por ela e também se apaixonou por sua filha pequena. No entanto, ele não pôde dar à sua gentil filha a mesma posição das outras princesas. Além disso, por ser prima de Is e Ellen, ela era para sempre uma outsider na sociedade secular do Império Britânia. A garota percebeu que tudo neste mundo era absolutamente terrível, e embora não estivesse em posição de simpatizar com ninguém, essa pequena garota era muito parecida com ela no passado.
A protagonista, cercada por outros aristocratas, estava sentada à mesa, bebendo champanhe, quando de repente a Lady Freya voltou. Então, Ellen a viu e perguntou onde ela tinha ido por tanto tempo. A garota sentou-se em seu lugar e disse que estava apenas tentando trazer Is de volta, mas agora ele estava ouvindo suas palavras do lugar errado. Ela perguntou retoricamente para onde havia ido a cavalaria dele. Helena a examinou e perguntou se ela conseguia se lembrar de uma única instância em que Ski não fingiu ouvi-las, mas realmente ouviu. Lady Freya, resignada ao seu destino, virou-se para a protagonista e perguntou se ela gostava de andar a cavalo. Ela admitiu que gostava bastante, mas suas habilidades não eram muito boas. Freya tranquilizou e disse que estava apenas feliz por ela estar aproveitando, mas na verdade, a protagonista mentiu, pois em sua vida passada estudou vários esportes seculares, embora não tenha boas lembranças de nenhum deles. Depois, o estranho que estava em sua mesa antes falou com ela. Ela balançou seu leque e cobriu seu rosto para anunciar que ninguém jamais conseguiu acompanhar a habilidade de duas damas, referindo-se a Lady Alina e Lady Freya, e explicou que a razão para isso era que foram treinadas pessoalmente por Ciris. No entanto, ela acreditava que a protagonista poderia ter pedido a seu marido para ajudá-la também. Lady Freya informou que ele as ensinara quando criança, além disso, ela tinha um talento natural. A aristocrata concordou, meio desconcertada, e depois pediu para não considerar suas palavras como grosserias, mas a protagonista podia ver que seu olhar dizia que ela estava se divertindo muito. Claramente, ela estava interessada na relação entre ela e Freya, mas a garota não se importava. Tudo o que ela tinha que fazer era parecer uma tola que não faria mal a uma mosca. Rudbecki sorriu sinceramente agradecendo por sua preocupação e informou que não poderia ocupar o precioso tempo de seu marido com trivialidades. As outras garotas ao seu redor começaram a sussurrar desconfortavelmente, e aquela que havia tentado machucá-la sentiu-se um pouco envergonhada. Depois, a nobre começou a discutir que o verão estava chegando ao fim e Is estava planejando participar este ano do torneio de espadachins, que estava planejado para ocorrer mais cedo do que o habitual. As garotas raciocinaram que, é claro, estavam ansiosas pelo torneio, mas pensavam que com a participação de Is, o vencedor já era óbvio. Embora ninguém soubesse como seria a competição neste ano, a nobre estava curiosa para saber quem seria a flor da honra. A garota apertou timidamente a bainha de seu vestido e percebeu que o gato de Cheshire estava destinado a aparecer no próximo torneio de espadachins, já que ele ocorria a cada 3 anos em um lugar alugado e era um evento de grande escala famoso por ter a história mais longa do continente. Assim, atrai participantes e audiência de diferentes nações. O torneio é uma luta mortal contra monstros agressivos, e apenas pessoas da sociedade secular podem participar. Para prevenir vários incidentes, há uma comissão no torneio composta inteiramente por clérigos vivos. O gato de Cheshire, sob o pretexto de ser membro da comissão, virá aqui para encontrá-la, o que aterroriza a protagonista. Um tempo se passou, e ela se dirigiu a Cardley ao longo das paredes do Palácio Imperial, ressentindo-se do fato de ter consumido muito álcool com o estômago vazio, o que estava fazendo sua cabeça girar. De repente, um jovem se aproximou dela. Não muito boa em controlar seu corpo naquele estado, ela o atingiu com o ombro, imediatamente se desculpou, mas o rapaz perguntou se ela estava bem. A garota sorriu e assegurou que estava tudo bem, depois indagou de maneira descontraída quem ele era. O homem sorriu brilhantemente e informou que se chamava Lorenzo Venfuriana, revelando que ela tinha estado recentemente com sua irmã mais velha. A protagonista imediatamente percebeu e admitiu mentalmente que eles eram muito parecidos. Lorenzo perguntou se ela realmente estava se sentindo bem e se deveria ajudá-la até a sala do banquete. Ela disse que estava bem e só queria tomar um pouco de ar fresco. Rudbecki então indagou hesitante se o jovem era um paladino, mas de repente notou que Lorenzo a encarava com um olhar muito zangado e agressivo. Com um sorriso falso, ele informou que Isca teria rido se ouvisse a protagonista, já que ele era apenas um aprendiz de escudeiro. A garota, ao ver seu rosto intimidador e malévolo, ficou surpresa com o modo como ele expressava abertamente sua hostilidade em relação a ela. Até mesmo o nível de hostilidade de Isca não era tão exagerado. Ela percebeu que este homem estava lhe dizendo diretamente que a odiava mais do que qualquer outra pessoa aqui. No entanto, Lorenzo se desculpou por seu olhar e disse que ainda não conseguia acreditar que estava vendo a esposa do Sr. Isca pessoalmente. A garota brincou com suas palavras, parecendo ser uma personalidade bastante famosa ali. Lorenzo então informou que provavelmente não havia uma pessoa neste mundo que não tivesse ouvido o nome dela pelo menos uma vez,
pois ela era filha de sua santidade, o Papa de Roma. A garota, tentando não se entregar, informou que estava completamente inconsciente disso, pois seus irmãos eram mais famosos do que ela e apareciam em público com mais frequência, então suas palavras a surpreenderam um pouco. Houve um silêncio constrangedor entre eles depois, e o rapaz disse que, na verdade, entre as músicas que estavam populares recentemente, havia até uma música sobre Rudequia. Depois, ele disse que aparentemente era a primeira vez que ela ouvia falar disso e ofereceu-se para cantar a letra da música para ela. A garota concordou gentilmente e disse que ficaria muito interessada. Então, o rapaz pigarreou e começou sua história. A música dizia que diziam que uma Lindsay Sesting não conseguia encontrar um homem que a correspondesse, mas seus meio-irmãos pareciam bastante bons para mim. Mas naquele momento, ele não teve tempo de continuar para a próxima linha antes que um homem loiro o agarrasse pela orelha. Ele gritou e chamou o cara de nomes, lembrou-lhe que havia dito repetidamente para não dizer coisas ruins e então ordenou que ele se desculpasse o mais rápido possível antes que causasse a ele ferimentos físicos. Ele tentou argumentar, mas o homem disse para ele nem ousar argumentar com os mais velhos, então Lorenzo teve que se desculpar. Mesmo assim, o homem loiro não ficou satisfeito e fez com que ele repetisse várias vezes até que parecesse convincente o suficiente. A garota, vendo tudo isso, disse ao Sr. Juan que não era grande coisa e que ele poderia soltá-lo. Ela pensou que realmente não precisava da desculpa dele de qualquer maneira. No momento seguinte, Lorenzo saiu correndo, e o homem o encarou infeliz enquanto a heroína se regozijava por ele ser repreendido. Depois o informou, abaixando a cabeça para ela, que estava incrivelmente envergonhado pelo comportamento do cara, mas ela tinha certeza de que ele estava completamente bem. Em seguida, explicou que Lorenzo havia simplesmente caído em algumas ilusões e estava obviamente louco, já que ninguém se atreveria a escrever uma música tão desrespeitosa. A garota se virou para o Sr. Ivan e disse que estava realmente bem e que não era a primeira vez que ouvia tais rumores. No entanto, o Sr. Ivan, acenando as mãos e tentando acalmá-la, disse que ela estava falando bobagem, porque um homem como o marido dela não estava interessado nas fofocas dos outros por natureza, e além disso, ele tinha o hábito de deixar sozinhos aqueles que o aborreciam. Recentemente, ele ficou loucamente surpreso que alguém se comportasse assim com ela, e imediatamente corrigiu-se, informando que ele não pensava nada parecido e que não queria dizer que a garota se comportava de maneira irritante. Rudbeckia pediu para que ele a tratasse bem. Então, até mesmo a convenceu de que ele não ousava mostrar nem mesmo o menor desagrado a ela e que estava apenas confuso porque era a primeira vez que algo assim acontecia com ele, e o homem concordou feliz, convencendo-a de que, para uma estátua como este, era simplesmente uma honra. Mas, de repente, percebeu que tinha exagerado e, acalmando-se, disse que poderia ajudar a senhora e acompanhá-la até o salão do banquete. Ela assegurou ao homem que estava tudo bem, disse que saiu porque queria pegar um pouco de ar fresco, e ele disse que, se aquele estúpido Lorenzo aparecesse novamente, ela deveria dizer imediatamente. Ela sorriu e agradeceu por sua preocupação, e então se perguntou se ele era a única pessoa neste lugar que realmente se importava com ela, e parecia que ele tinha um resquício de cavalheirismo. A garota, lembrando-se do rosto do marido, percebeu que não diria que as palavras do Sr. Ivan a deixaram muito feliz, mas se o que ele disse sobre isso fosse verdade, então talvez ainda houvesse esperança para ela. E quem sabe suas chances de sobrevivência seriam melhores se isso continuasse. A garota começou a vagar mais pelo Palácio Imperial e refletiu sobre quais ilusões o Sr. Ivan havia mencionado em relação ao irmão mais novo de Frei. Ela não estava certa se era por causa de algum rumor que ele mostrava um desgosto tão forte por ela e depois supôs que talvez esse comportamento tivesse algo a ver com sua irmã mais velha. Então, pessoal, o que estão achando dessa história até agora? Por favor, inscrevam-se e ativem as notificações para atualizações sobre esta e todas as nossas outras histórias, para serem os primeiros a saber quando forem lançadas. Muito obrigado pelo seu apoio. Até a próxima!